O Vinícius Júnior concedeu entrevista coletiva há pouco. O Vinícius Júnior concedeu essa entrevista coletiva, um momento muito forte na entrevista do Vinícius Júnior, falando sobre os casos de racismo na Espanha. Ele se emocionou ao falar sobre o assunto. Cansado o Vinícius Júnior, né? Não há punição aos racistas na Espanha. O Vinícius Júnior fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Vini, qual o peso hoje da luta antirracista para você na sua vida? Porque você é jovem, você tem muitas coisas a conquistar ainda dentro do futebol, mas o futebol é um meio grande para você fazer essa luta que você tem feito, né, e tem batalhado e sangrado com muita força. Então, a minha pergunta para você é: qual é o peso que a luta antirracista tem na sua vida hoje, até em detrimento do futebol? É maior do que os seus desejos futebolísticos? Com certeza, porque no futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu, que já passaram por aqui, e eu quero fazer que as pessoas no mundo possam evoluir, possam melhorar, e que podemos ter igualdade, né, que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Tá aí um momento muito forte na entrevista coletiva do Vinícius Júnior, nessa entrevista que antecede o jogo contra a Espanha, ele falando dos racistas, dos ataques covardes que ele recebeu nos últimos tempos, e ataques esses, como eu citei aqui, que parece que os órgãos da Espanha, que a Liga Espanhola, que até mesmo a UEFA, porque o que aconteceu lá no estádio do Atlético de Madrid, a UEFA disse que não tem responsabilidade sobre o assunto, que não cabe a ela se posicionar sobre o assunto. Então o Vinícius Júnior segue sozinho nessa luta contra o racismo. Flávio Prado, José Manuel de Barros e Bruno Prado. Bom, o lixo, ele também está impregnado no futebol, né? E esse choro do Vinícius é uma pequena vitória do lixo, mas é uma vitória muito pequena, porque não tem jeito. Quando a causa é maior, você acaba tendo um momento em que você se abala um pouquinho, mas claramente ele é um cara muito forte, muito grande, né? Um cara... E tem uma potência de futebol enorme. E a força do futebol é muito maior do que esse lixo todo aí que faz com ele essa situação, que distrata o ser humano entendendo que um é melhor que o outro. Não é de hoje, né? Essa impregnação desse lixo racista na sociedade é uma coisa antiga, infelizmente ainda está por aí. Só que agora ficou muito claro o seguinte: esse lixo, não dá para chamar de ser humano, esse lixo que trata as pessoas com diferença, ele só pode ser tratado como lixo. Tem que pegar forte, tem que pegar duro. Eles não vão entender, eles são extremamente ignorantes. E essa ignorância, ela não tem cura, infelizmente. É uma chaga que o cara vai levar para a vida dele inteira. Então, esse lixo ele tem que ser combatido de uma maneira muito forte. O problema é quando as pessoas que têm que combater são tão lixo quanto aqueles que agridem.
Então não há uma postura, não há uma posição daqueles que poderiam tomar, porque provavelmente eles concordam com aquilo. Eles são tão lixos quanto. O que é a UEFA? Ela merece algum respeito? Eu não tenho nenhum. A FIFA merece algum respeito? Eu não tenho nenhum. La Liga, o tal do Rubiales, que agora está sendo até preso por desvio de dinheiro, por assédio a uma moça da seleção feminina. É esse lixo que comanda o futebol. Os jogadores é que deveriam se unir mais e dar mais força para o Vini Júnior. Agora, esse menino, ele está fazendo um trabalho extraordinário para a sociedade. No futebol, se não fossem os negros, o futebol hoje era um jogo de palhaços. Todo mundo jogava com o narizinho aqui e estava só reservado a circo. Não fossem os negros, não existiria futebol. Os super atletas de futebol, todos são negros. Aí você tem uma exceção ou outra, você tem o Messi, você tem o Cristiano Ronaldo, mas você tem Pelé, você tem Leônidas, você tem na história jogadores extraordinários, os negros mudaram a história. Portugal, o maior jogador de Portugal é o Cristiano Ronaldo ou será que é o Eusébio? Então você vai começando a ter sempre colocações. Olha na Inglaterra, quando eles começaram a trazer jogadores negros, o que o nível do futebol subiu. A própria Espanha, porque os jogadores de lá não davam conta. Então levaram os negros, foi maravilhoso. Futebol brasileiro tem sucesso por quê? Por causa dos negros. Quem mudou a história? Didi, Pelé, Zizinho, esses foram os caras que mudaram. Leônidas lá atrás. Então os negros, eles são os grandes protagonistas do futebol. O maior esporte do mundo, se a FIFA hoje está entuchada de dinheiro, né? Dinheiro até que muitas vezes de origem duvidosa, se a UEFA hoje está entuchada de dinheiro, ela deve aos negros. Então eles deveriam, até por uma questão, primeiro de humanidade, segundo, por gratidão, ou exigir o respeito à raça. Exigir. Teve manifestação. Primeiro time que for eliminado de uma competição por atitude dos seus torcedores, esse torcedor vai desaparecer do mapa. Vai ser tratado como lixo que ele tem que ser tratado, e aí sim. Mas quando ele é ocultado pelos próprios clubes e tal, aí o cara ganha força. Porque ele é um ignorante. Ele acha que aquilo que ele está fazendo está certo. E o ignorante, ele não tem limite. Ele só tem limite quando ele é confrontado devidamente. Só que os órgãos do futebol não têm esse interesse. Não tem nem a gratidão por aquilo que os negros fizeram pelo futebol. Parabéns ao menino Vinícius Júnior. Vou dizer uma coisa para você. Depois de Bosman, e no mesmo grau, o cara que eu mais respeito no futebol chama-se Vinícius Júnior. Ele nem precisa jogar futebol, e ele joga pra cacete, ainda tem mais isso. O Bosman não jogava nada e mudou a história do futebol. Esse menino joga pra cacete, mas ele é um ser humano espetacular. Eu quero muita proximidade com gente como o Vinícius Júnior e quero muita distância desses lixos que o ficam atacando toda vez que ele vai no campo de futebol. E eu tenho aqui a declaração completa do Vinícius Júnior. Abre aspas, é cada vez mais triste. Cada vez eu tenho menos vontade de jogar. Acredito que seja muito triste tudo que eu venho passando a cada jogo, a cada dia, a cada denúncia. Vai aumentando. É muito triste, não só eu, mas todos os negros que sofrem no dia a dia. O racismo verbal é minoria perto de tudo que os negros passam no mundo. Verdade. Meu pai sempre teve dificuldade por ser negro. Entre ele e um branco, sempre vão escolher um branco. Verdade. Tenho lutado bastante por tudo que tem acontecido comigo. É desgastante por estar meio sozinho. Já fiz tantas denúncias e ninguém é punido, nenhum clube é punido. A cada dia luto por todos que passam por isso. Se fosse só por mim e pela família, não sei se continuaria. Mas fui escolhido para defender uma causa bem importante e que eu estudo a cada dia para que no futuro meu irmão de 5 anos não passe pelo que eu estou passando. Fecha aspas, a declaração completa do Vinícius Júnior. José Manuel e Bruno Prado. Então, eu lamento muito, e já cobri aqui em outras oportunidades, que muitas vezes eu vejo o Vinícius Júnior muito sozinho, sem o devido apoio dos companheiros de time dele. O Real Madrid outro dia fez uma publicação lamentável nas redes sociais. E retirou. Que a gente até exibiu aqui. E só retirou porque o Vinícius Júnior viu e falou ameaçou não jogar. E reclamou. Não, senão... ameaçou não entrar em campo no jogo daquele dia. Então até o Real Madrid. Contigo, Zé. Foi o Real Madrid lá para falar com ele no vestiário, para demovê-lo da ideia. Retiraram a publicação, não sei, acho que demitiram quem publicou, sei lá. Então, primeiro que na entrevista, eu vi outras partes dessa entrevista de há pouco do Vinícius Júnior, ele procurou agradecer o apoio dos jogadores espanhóis. Mas assim, eu não vejo muito claramente nos jogos do Real Madrid, quando esses absurdos acontecem, um apoio do time. O time inteiro ia abraçá-lo, sair de campo, pega o Vinícius, chama todo mundo. Vai o capitão do Real Madrid e fala, gente, vamos sair de campo.
para parar com essa palhaçada, para exigir, né, para causar uma repercussão de maior impacto, porque é o Vini Júnior contra todos. Imagina se o Real Madrid, se os jogadores do Real, como time inteiro, entrar nessa luta, né? Ele precisa se sentir abraçado nesse momento. Eu não vejo isso, apesar do agradecimento que ele fez aos jogadores. Real Madrid, outro dia, depois daqueles cantos lá absurdos de torcedores do Atlético de Madrid, fez um pedido à FIFA que lavou as mãos. Falou, isso aí não é com a FIFA, isso aí é com as autoridades lá da Espanha, não vamos nos meter nisso, que também é um desserviço da FIFA. Devia sim, todo mundo tem que lutar contra o racismo, todo mundo tem que lutar. Imagina um time do tamanho do Real Madrid abraçar essa luta do Vinícius Júnior, né? E faz o quê? Na prática, nada. Não faz nada. É uma briga inglória. É ele sozinho contra todos. Ele é um gigante e só por isso ele aguenta. Cara, eu não sei se eu aguentaria levar tanta pancada. O choro dele não foi em vão, é emocionado hoje, mas não chora não, Vinícius. Não dê esse prazer e alegria, como o Flávio descreveu bem, para esse bando de lixo, né? Mas eu gostaria de ver os jogadores. Ele fez, numa parte da entrevista também, uma cobrança à imprensa espanhola. Ele falou assim, eles veem quando eu jogo mal, me cobram pelo que eu faço dentro de campo, mas são pessoas mais velhas do que eu, porque não estudam e vejam claramente o que está acontecendo, que é a questão do racismo. Ele cobra, ele acha que a imprensa não olha, fecha os olhos às questões do racismo lá no futebol da Espanha. A imprensa da Espanha também cometeu racismo contra o Vinícius Júnior. A gente precisa registrar isso aqui. Bruno Prado, tá aí, uma declaração muito forte. O Vinícius Júnior cansado aí da falta de punição aos racistas na Espanha. Bruno Prado. Eu acho que esse jogo nem deveria ter sido marcado para Madrid, né? Acho que é um jogo que tem essa luta contra o racismo como o tema do jogo. Assim, o jogo foi marcado muito por isso. Eu acho que nem deveria ser ali, porque é bem possível que amanhã no jogo aconteçam manifestações racistas contra o Vinícius, mesmo que seja um jogo marcado pela luta contra o racismo. É possível que aconteça isso no jogo de amanhã. Não seria uma surpresa muito grande, não. Infelizmente, porque já aconteceu muitas vezes com o Vinícius na Espanha. Ele tá lutando sozinho, e eu tenho um lado assim meio realista, pessimista assim, e ele vai continuar lutando sozinho. Não acredito que ele terá apoio assim de instituições mais fortes. Claro, as pessoas falam, jornalistas falam, algum outro jogador vai fazer uma declaração, o clube de vez em quando vai emitir uma nota, algum dirigente vai falar, mas sim, são coisas que vão ficar assim jogadas. Eu não acredito numa ação realmente efetiva de nenhuma instituição, nem do futebol e nem de fora do futebol, né? Pessoas que teriam poder de tentar fazer com que a impunidade não fique tão evidente no caso como esse. É claro que a luta do Vinícius não vai acabar com o racismo na Espanha e no mundo. Mas é uma luta de um cara, faz barulho, tem espaço, porque um cara como ele, que é um jogador mundialmente conhecido, um dos melhores jogadores do mundo hoje, comprou essa briga, mas infelizmente ele comprou sozinho e acho que vai continuar sozinho. Como eu falei, uma outra manifestação aqui ou ali, mas pelo tempo que já tem essa questão do Vinícius, já tem mais de um ano, talvez 2 aí, que o Vinícius constantemente denuncia e é vítima de manifestações racistas. Se tivesse que alguém realmente lutar ao lado dele assim com força, já teria acontecido. Concordo com o que o Zé falou, acho que sinto falta também do apoio de companheiros, apoio com uma atitude mais drástica, né? Vamos sair todo mundo, apoio do próprio clube e das instituições, a Federação Espanhola, a Liga Espanhola, a FIFA, a UEFA, enfim. Infelizmente, eu não acredito que ele terá um apoio maior, um apoio realmente assim de entidades que podem punir quem o ataca. Infelizmente, eu não acredito. Em algum momento, ele pode, como ele falou, eu tenho menos vontade de jogar. Em algum momento, ele pode desistir. E não deve ser condenado pelas pessoas se em algum momento ele desistir. Porque ele é vítima de racismo a todo momento no futebol espanhol. E pode ser um momento que fala, cara, eu tô sozinho nisso aqui,
Lá, não vou falar mais nada, vou fazer o meu. E ele não deve ser atacado se ele fizer isso, porque realmente ele é uma luta grande, que ele está sozinho, e infelizmente eu tenho quase certeza que ele continuará sozinho. O Diário Marca publicou as aspas do Vinícius Júnior e essa entrevista coletiva do Vinícius já vem se espalhando, né, pelo mundo inteiro. Mas os comentários da publicação do Marca são, assim, lamentáveis, cara. É um negócio impressionante, né? E o Vinícius Júnior, como a gente citou, sozinho, não tem o apoio do seu clube, não tem o apoio de La Liga. Agora teve essa situação envolvendo torcedores do Atlético de Madrid em um jogo da UEFA Champions League e a UEFA disse que não tem responsabilidade sobre o assunto, não é ela que tem que se posicionar ou comentar sobre o caso. Enfim, tá muito difícil, tá complicado. É o caso mesmo, Flávio, você acha, do Vinícius Júnior repensar o futuro dele na Espanha? De mudar para a Inglaterra, para outro país? O que você pensa sobre essa possibilidade? Olha, Pedro, é difícil porque a Espanha tem demonstrado, né? A Espanha, de um modo geral, claro que, né, muita gente não concorda com esse tipo de imbecilidade. As autoridades, aqueles que deveriam fazer as leis mais rigorosas, os clubes que deveriam se posicionar, uma posição do Real Madrid no futebol. Se o senhor Florentino Pérez tivesse o mínimo de vergonha na cara e tomasse um posicionamento, uma posição do Real Madrid arrebenta qualquer estrutura do futebol. O Real Madrid é um clube de uma importância vital. O Real Madrid fala, tô fora de competição se não houver punição do time X. Arrebenta, não tem campeonato. O campeonato espanhol sem o Real Madrid não existe. A Champions League sem o Real Madrid não existe. Ele é muito grande. Mas ele não tem vergonha na cara. Ele não tá nem aí. Ele quer saber das coisas dele e tal, dos esquemas dele. Então, provavelmente, em algum momento, o Vini vai encher o saco e vai tirar o time, vai sair mesmo. Agora, não sei também se ele vai achar respaldo em algum outro lugar, sabe? Eu sempre lembro do caso do Bosman. A última informação que eu tive do Bosman, ele mal tinha comida para pôr em casa. Não teve respaldo de ninguém. E todos os jogadores do mundo foram beneficiados com a Lei Bosman. A Lei Pelé veio, não foi por uma benesse no Brasil, porque ela é obrigatória, porque a Lei Bosman chegou aqui, quando dava ao jogador a liberdade de trabalho que ele não tinha. Ele era empregado, na verdade escravo do clube, né? Nós tivemos vários casos de jogador que ele não aceitava a proposta do clube, ficava sem jogar, ficava sem receber e não podia trabalhar. Então, e o Bosman não teve nenhum respaldo de ninguém, de nenhuma entidade, de nada. Perdeu família, perdeu tudo. O Vinícius Júnior, graças a Deus, está no outro estágio, um outro nível de jogador, mas realmente eu não sei se ele vai encontrar algum respaldo em outro lugar, mas se encontrar seria o caso de sair. Agora é uma vergonha, né? O tamanho do Real Madrid, seria muito fácil para o Real Madrid ajudá-lo, muito fácil. Aí precisa ter vergonha na cara, precisa ter vontade, né? Precisa querer fazer. Parece que, no fundo, o Real Madrid também concorda com isso. E amanhã isso. tem 2 jogos no Real Madrid, né? Amanhã tem um jogo do Brasil, que é no estádio do Real Madrid, e tem Colômbia e Romênia, que é no Metropolitano, né? Deve ter bastante torcedor desses que gostam de ficar xingando, né, o Vinícius no outro jogo lá. Não sei, de repente pode ser um clipe. Eu acho que até pelo jogo ser no estádio do Real Madrid, de repente a gente pode não ter o desprazer da presença, ou pelo menos de atitudes desses lixos aí que o Flávio falou anteriormente aí. Não sei no outro jogo aí, né? Pelo menos o que vai acontecer. E porque tem os ultras lá também, né? Tem partidos que defendem abertamente o racismo. É lamentável isso que o Vinícius Júnior vem passando e a gente vai seguir acompanhando. Amanhã está marcado esse jogo. Eu tinha falado na semana passada, né? Amanhã a gente vai ter esse jogo, esse amistoso. Aí vai todo mundo querer passar, pelo menos as autoridades, tá tudo ok, tá tudo certinho. E não tá, a gente sabe que não tá. Prenderam quem insultou e quem insulta o Vinícius Júnior? Não. Quem fez aquele boneco do Vinícius Júnior? Prenderam alguém? Fizeram alguma medida idiotas, parece que alguns deles foram presos. Mas eu não sei por quanto tempo. Foram presos, houve uma prisão. Só não sei se eles permanecem presos. Detalhes. Exatamente. Isso cita na entrevista uma hora que ele falou que não tem lei. Aquelas pessoas que cometeram racismo com o staff do Vinícius Júnior. Em um jogo da seleção brasileira também. Em um jogo que a seleção brasileira entrou com um uniforme, né, em apoio à causa antirracista, né? Teve isso também. Teve o Valência, né? Foi Valência, né? Valência foi uma vergonha. Valência é uma vergonha. Uma torcedora brasileira estava ao lado de uma família
de uma criança mostrando que... racistas ao Vinícius Júnior. Mostrando que ameaçaram a mulher lá. Que aquela família tem conceitos lixo que infelizmente está passando por uma criança que é inocente, mas com aquela família não tem muita chance de fugir desse nível lixo, não. E a La Liga criou também um aplicativo que no final das contas também não serviu para nada. Colocaram na bandeira de escanteio no racismo. Criaram uma campanha. Sabe o que eles deviam fazer com aquilo, né? Com a bandeira e com o negócio de escanteio. O que eles deviam fazer, pela utilidade que tem. Criaram uma campanha também, olha, que até o momento não surtiu nenhum tipo de efeito. Enfim, é isso. A gente vai seguir apurando aqui essa situação e a gente vai seguir falando no ar sobre o Vinícius Júnior e o que ele vem enfrentando lá no futebol espanhol.